Senhoras deputadas e senhores deputados, eu preparei aqui uma pequena apresentação, onde nós vamos detalhar ainda mais a maldade que existe por trás do projeto de lei 529. São 25 áreas de atuação diferentes, que atingem desde os impostos até extinção de empresas, passando por redução de salários, demissões, ou seja, aqui nós temos, por exemplo, a extinção da Superintendência de Controle de Endemias. Hoje a SUSEM abriga um conjunto de profissionais com capacidade para orientação das equipes municipais de saúde. O quadro de pessoal da SUSEM composto por um pouco mais de 1.000 funcionários, de nível médio universitário, e a extinção é um fato preocupante, pois certamente vai causar impactos e reflexos negativos com relação às doenças endêmicas que infelizmente assolam o estado de São Paulo. Ou seja, a sua extinção vai trazer descontinuidade de atividades do controle, vigilância e pesquisa científica. A SUSEM também executa os serviços de controle de endemias, bem como o controle de vetores biológicos e hospedeiros intermediários. Colabora em inúmeras situações de emergência. E nós temos também, entre outras medidas, a extinção da Fundação para o Remédio Popular, FURP, talvez uma das maiores maldades aqui presentes. Ainda que se alegue que os laboratórios particulares ou outros irão fazer o que a FURP faz. É um laboratório farmacêutico oficial do governo do estado, ele foi fruto do ideal de muitos farmacêuticos antigos que sonhavam que o estado de São Paulo tivesse independência para fazer seus próprios medicamentos. Ele está vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e ocupa uma posição estratégica nas políticas públicas de saúde, dedicando-se ao desenvolvimento, à produção, à distribuição e à dispensação de produtos para a melhoria da qualidade de vida da população. Extinguir a FURP representa, assim, um incentivo da nossa dependência para a iniciativa privada e ao mercado internacional da área de medicamentos. Isso é uma denúncia. Nós que poderíamos ser donos dos nossos medicamentos, agora vamos ter que comprar medicamentos de outros países, provavelmente primeiro da China. Fechar a FURP trará consequências para a população, principalmente de baixa renda, por tratar-se do maior laboratório público do Brasil na produção de medicamentos. Entre outras medidas também, propõe a extinção da Fundação Oncocentro. Essa talvez o requinte da maldade, né? Quando eu falo que o 529 é o pacote de maldades com requintes de crueldade, o cavalo de Troia, aqui é o requinte de crueldade. Se não, vejamos, com a extinção desta fundação, que é geradora de condições para o aprimoramento de ações médico-assistenciais, numa das doenças mais graves do planeta ainda hoje, que é o câncer, que qualquer um de nós aqui está sujeito, infelizmente, a um dia acordar e receber um diagnóstico desse. Se nós assim procedermos, vai deixar de realizar estudos e pesquisas em cancerologia, além da reabilitação protética de bocais, faciais, nasais e oculares, resgatando a autoestima, a cidadania e a sociabilização destes pacientes. Para que vocês tenham uma ideia, a Oncocentro vai deixar de atender 5.000 pacientes ao ano, todos com lesões graves de nariz, boca, ouvido, aspectos estéticos grosseiros em que infelizmente essa doença nos causa, vão ficar sem assistência nenhuma. Eu quero saber só quem é que vai substituir esse serviço. E não explica como o serviço será prestado uma vez que o Oncocentro seja extinto. Conclusão, eu vou pedir para abrir uma outra lâmina, que é aquela que tem todas as nossas proposições. Eu citei apenas alguns exemplos de como, por trás de um cenário de redução fiscal, de ajuste da máquina pública, teoricamente se prega uma solução para o problema administrativo de um Estado pesado, mas nós já fizemos contas com relação a tudo isso, e na verdade a redução, deputado Meca, deputado Gil Diniz, deputado
deputados amigos do Novo, deputada Bebel, enfim, Barba. A redução é tão pequena que não justifica isso. Ou seja, nós entendemos que o que está por trás sejam outros interesses. Interesse no patrimônio imobiliário, interesse na substituição destas empresas por outras empresas particulares e empresariais que venham oferir lucro com isso. Eu realmente faço uma denúncia. Esse slide mostra isso. Está se aproveitando da pandemia para aprovar esse projeto de lei, juntando final de pandemia com eleições municipais. A população está preocupada com outras coisas, e na calada da noite, de forma sombria e silenciosa, eles vão aumentar os impostos. Para mim, o pior de tudo, se não vejamos. O artigo 24 do projeto 529, enviado pelo governador, trata sobre ICMS e autoriza a revogação de benefícios fiscais. Ou seja, o Estado quer reduzir esses benefícios, mas além disso, ele equipara o benefício fiscal, a alíquota, fixando um patamar inferior a 18%, ou seja, é um aumento disfarçado de impostos, sombrio. Ele fala melhoria da carga tributária, mas na verdade ele está falando em aumentar impostos. Vamos lá, vamos falar da cesta básica. O preço médio dos alimentos da cesta básica que estão com seus dias contados. Eles já sofreram um aumento, para minha surpresa, maldoso durante a pandemia. Se aproveitaram disso e nós tivemos itens da cesta básica que subiram mais do que 50%. Mas além disso, esse projeto de lei, ele vai aumentar ainda mais. Se não, vejamos. Ao praticar alíquotas específicas, só para lembrar que o Estado de São Paulo pratica alíquotas de ICMS de 7%, 12%, 18%, 25% e 30%, de acordo com o tipo de produto, né, em que ele comercializa. Assim sendo, ele vai aumentar os impostos na medida em que tudo que for inferior a 18%, ele vai equiparar a benefício fiscal e vai aumentar. Então vamos ver o reflexo disso. Nós vamos ter uma incerteza quanto às reduções de benefícios tributários, bem como dúvidas se haverá um corte linear. Não é claro o projeto de lei, ele deixa no ar, propositalmente. Olha só, vamos dar um exemplo. O ovo hoje tem uma alíquota de 7%. Nessa nova história vai para 18%. A farinha de trigo é isenta de ICMS, que faz o nosso pãozinho, vai para 18%, deputado Caio França. O ICMS da carne hoje no estado de São Paulo, que é um grande produtor de carnes bovina, suína, frangos, deputado Carlão Pignatari sabe disso, porque é um dos nossos queridos produtores, vai aumentar de 11% para 18%, na venda ao consumidor final, no mínimo. Próxima. 12% nas operações de óleo diesel, etanol, querosene de aviação, vai aumentar de 12% e vai para 25%. Nas operações de produtos como tijolos, telhas, calhas, rufos e argamassas, ele vai sair de 12% e vai para 18%. Medicamentos genéricos, hoje em dia recebem alíquota de 12%, vai para 18%. Conclusão, caso o projeto de lei seja aprovado, vai trazer impactos diretos na cesta básica, como por exemplo, o ovo, o pão, o leite, a carne de boi, de frango, de porco, farinha de trigo, diesel, etanol e remédios genéricos, além dos materiais de construção. Fica óbvio, portanto, que vai haver um impacto no custo de vida da população. O custo de vida, que já é caro, que pós-pandemia está com sérios problemas, vai piorar, porque vão subir os impostos. Muito bem, se a gente achar aquele que tem os diagramas de blocos, eu agradeço, por favor. Acabou? Muito bem, indo para o final da minha fala, nós temos aqui a seguinte situação. Eu vou terminar e vou passar para o deputado Campos Machado o restante da minha fala. Senhores deputados, nós representamos grande parcela da população que depositou em nós a sua confiança. Eles nos elegeram para os representar, para que a gente cuide de não aumentar impostos.
melhorar a sua qualidade de vida, reduzir o seu custo de vida, cuidar da sua saúde e da sua educação. Este projeto de lei, ele impacta diretamente nestas 5 coisas. Ele aumenta impostos, ele reduz o dinheiro da pesquisa, atrapalha a educação, ele piora a área de saúde, porque ele tira dinheiro dessas áreas e aumenta medicamentos, ele aumenta o custo de vida e ele em nada contribui para a população. Então, é um projeto de lei desastroso. Eu peço aos senhores deputados que não assinem este projeto, não assinem embaixo desta vergonha que é o projeto 519, que não é certo nem na forma, nem no conteúdo e nem no momento em que ele é apresentado. Na minha opinião, o projeto tem alguns pontos sim positivos, mas ele deveria ser fatiado, dividido, analisado em outro momento. Eu entendo o espírito do legislador e o espírito do executivo quando propôs isso, mas ele não, nesse momento, ele não é positivo. Ele vai causar grande revolta, vai causar grande contrariedade, vai causar um efeito negativo contra o executivo e contra a imagem do executivo, hoje já tanto desgastada. Portanto, se cabe aqui uma humilde opinião de um novo deputado dessa casa, é que esse projeto fosse retirado da pauta, né? Pelo amor de Deus, se fosse retirado e fosse trazido para essa casa em outro momento, com uma outra forma e com outro conteúdo.